Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso, que nos ama, nós todos que antes estávamos longe do Senhor Deus, vivendo no meio do pecado, nós éramos inimigos do Senhor, merecíamos receber o julgamento e o castigo diante do Senhor. Através do grande amor que o Senhor teve misericórdia de nós, o Senhor fez com que o Senhor Jesus recebesse todo o castigo, suportasse a dor por nós e derramou seu sangue precioso para lavar todos os nossos pecados, para que jamais pudéssemos receber o julgamento e o castigo novamente. E assim, sem nenhum valor a ser pago por nós mesmos, o Senhor nos considerou como seus filhos e nos permitiu a esperança tão gloriosa de podermos entrar no seu reino como seus filhos, Senhor. Nós agradecemos por toda essa graça que temos recebido. Por conta do Covid-19, nós estamos passando diversas dificuldades e restrições para pregar o Evangelho, mas que através do retiro de verão nós possamos pregar o seu Evangelho mais uma vez. Que através da pregação do Evangelho, muitos espíritos possam ouvir a sua palavra, possam receber a salvação, para que assim o Senhor possa estar junto, conduzindo o Senhor. Nós agradecemos sempre pela sua presença. Nós todos que fomos salvos pelo seu sangue precioso, agora que estamos neste mundo vivendo como seus filhos, que nós possamos viver para a sua glória, para a sua santa vontade, vivemos de forma apta pelo Senhor. Que tudo possa ser conduzido através do Espírito Santo. Para todas as pessoas que estiverem ouvindo a palavra do Senhor, que ainda não compreenderam o seu Evangelho, que o Senhor possa abrir o coração deles. Que o Senhor Deus possa permitir a grande graça e o Evangelho para que eles possam compreender este amor, para que possam ter a mesma esperança diante do Senhor. Que o Senhor possa permitir essa sua santa graça. Para todos aqueles que estiverem no meio da doença, que o Senhor Deus possa restaurar a saúde rapidamente. Aqueles que estiverem no meio da dificuldade de seus corações, que o Senhor Deus permita a graça necessária, para que nenhuma pessoa se perca, Senhor. Que nesse tempo nós todos possamos aprender a sua santa palavra, que o Senhor deseja nos ensinar. Que nós possamos ter mais esse tempo como oportunidade para aprendermos a santa palavra. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos procurar uma palavra da Bíblia. Vamos procurar no Novo Testamento, Marcos, capítulo 4. Palavra de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 26 ao 29. Marcos, capítulo 4, versículo 26 ao 29. E dizia: O reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como, porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio da espiga. E já o fruto se mostra, mete-se-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. Por conta da pandemia, coronavírus, muitas pessoas estão passando por dificuldades e nós que cremos no Senhor, nós não estamos conseguindo pregar o Evangelho livremente como antes. Nós precisamos pregar realmente livremente. São diversas restrições que nós estamos recebendo e não estamos conseguindo evangelizar, mas mesmo neste meio, o retiro de verão está acontecendo aqui na Coreia do Sul e também está acontecendo por várias igrejas do mundo todo.
Então, em 78 países diferentes. Nós temos 830 igrejas, por volta de 850 igrejas. E muitas dessas igrejas possuem um centro de retiro bem grande, já construído. Então acontecem tanto no verão, tanto no outono, no inverno. Nós estamos realizando o retiro para que muitas pessoas possam receber a salvação. Então nós construímos o centro de retiro bem grande, bem bonito, muito bem organizado. E na Coreia nós realizamos o retiro de verão. Em uma única verão nós realizamos 7 vezes. Então, dia e noite, todos os irmãos eles vão para um único local de retiro e podem ouvir a pregação do Evangelho todos juntos. E acontece um grande trabalho da evangelização. Mas por conta do Covid-19, nós não estamos conseguindo utilizar o local de retiro já faz 2 anos. Mas ainda bem que nós temos a internet, nós podemos evangelizar de forma online, que eu agradeço bastante. E é ao vivo. Então o Evangelho que é pregado para todos os lugares do país e também do mundo. Então todas as pessoas podem ouvir da mesma palavra, então nós podemos pregar. Muitas pessoas podem ouvir essa palavra, podem participar junto conosco, é por isso que eu agradeço bastante. E tudo isso foi preparado para este tempo, para quando nós formos pregar o Evangelho. Então, eu acredito que essa seja uma das maneiras. Eu agradeço bastante. Então, sobre as notícias que eu estou ouvindo, tem muitos irmãos que estão ouvindo aqui na igreja, mas estão bem separados os assentos por conta das restrições do coronavírus, do distanciamento. Então, se não tivesse o Covid, iam vir muitas pessoas. Realmente está meio vazio, mas realmente nós sabemos que em cada família, em cada casa, nós temos irmãos e irmãs que estão juntos ouvindo a palavra, que estão compreendendo o Evangelho, estão felizes com essa salvação. Então nós sempre estamos ouvindo essas notícias ótimas. Então nós conseguimos uma nova fala agora para a nossa igreja, que é a igreja na família. Então a igreja não é somente num prédio ou numa construção bem grande, seja na gruta, seja na montanha, seja nas planícies, seja sendo perseguido. Quando os cristãos eles se reúnem, ali se torna uma igreja. Então a igreja é um grupo diferenciado, um grupo que recebeu a salvação, que tem a mesma esperança, tem o mesmo objetivo de vida. É por isso, nós todos, por um único motivo, que é a salvação, nós nos reunimos, qual lugar que seja, nós pregamos o Evangelho esforçadamente, porque eu acredito que é o objetivo mais importante para nós. É por isso que essa palavra que os irmãos estavam falando, que é a igreja na família. Então, já que muitas pessoas não podem se reunir no mesmo lugar, nós estamos fazendo com que os irmãos possam se reunir, eles preparam as mesas, preparam as cadeiras, uma televisão bem grande para ouvirem o Evangelho. Então, convidam as pessoas e servem todas as pessoas que estão juntas ali. Convidam os vizinhos, os amigos. E já que pede toda hora, toda vez estão pedindo para que eles venham, as pessoas elas são chamadas por conta dessa honestidade que temos. É por isso que eles ouvem o Evangelho e recebem a salvação. Eu agradeço muito por esse acontecimento. E eu estou muito agradecido por conta dos nossos irmãos e irmãs que estão se esforçando bastante. Então, seja nessa dificuldade, o Evangelho também está sendo pregado. Então, esse acontecimento da evangelização diante do Senhor Deus é algo que nós realmente damos agradecimentos e glórias somente para Deus.
Então, nós estamos no último tempo do retiro de verão, na verdade, hoje. Então, em cada igreja, todos os pastores primários estão nas suas igrejas. Então, eu pedi para que eles pregassem, cada um conforme a palavra da igreja, que iria ser ministrada hoje. Mas a palavra que está sendo ministrada hoje, existem muitas pessoas que irão ouvi-la, seja no país, seja internacionalmente. E quem não ouvir hoje, agora, também irá ouvir pela quarta-feira, como todos os outros irmãos. Todos irão ouvir da mesma palavra. É por isso que hoje, nós, através desse retiro de verão, todas as pessoas que compreenderem a graça do Senhor Deus irão aprender uma palavra que é muito importante, uma grande ajuda para a vida de fé. Porque no momento que nós recebemos a salvação, nós nos tornamos filhos do Senhor Deus, então inicia-se a vida de fé. Não é que tudo acaba com a salvação. Depois da salvação, que é o início, nós temos o início verdadeiro diante do Senhor Deus. Você frequentar a igreja durante vários anos e receber a salvação agora, isso tudo que você viveu não é vida de fé. A vida de fé se inicia agora. Então, outras pessoas como eu já frequentaram a igreja durante muito tempo e viveram dentro da igreja, mas isso não é vida de fé. A vida de fé inicia agora como cristãos, como filhos de Deus. Agora nós estamos pensando, mas como é que nós devemos fazer? Então, já que é o início, tem muitas coisas que nós precisamos aprender, tem muitas coisas que nós precisamos fazer para vivermos como cristãos aptos diante do Senhor. É por isso que eu quero pregar, realmente, pouco a pouco, para que nós possamos aprender, porque através da Bíblia nós podemos saber quem é o Senhor Deus, através da Bíblia nós podemos fazer com que a nossa vivência, nosso coração possa ser mudado, e assim nós podemos viver de forma apta diante do Senhor Deus. É por isso que nós aprendemos a Bíblia, é extremamente importante após a salvação. Por isso que hoje nós iremos aprender sobre como que um cristão realmente ele deve viver diante do Senhor Deus. É um problema muito importante. O Senhor Jesus, ele nos disse uma verdade muito importante, mas para dar essa palavra, ele nos deu uma parábola, e a parábola era uma das formas que o Senhor Jesus adorava ensinar. Então, aqui nós podemos ver que o povo de Israel estavam ali no mar da Galileia ouvindo a palavra, e o Senhor Jesus ele deu um exemplo que ele está continuamente falando essa palavra, e uma das palavras que o Senhor pregou ali no mar da Galileia foi sobre uma parábola se referindo ao reino de Deus sobre um semeador. Então quer dizer que o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra. Então o reino de Deus que fala aqui, aparece diversas vezes na Bíblia continuamente. Quer dizer que o Senhor, ele salva todas as pessoas deste mundo para que possa levar para o seu reino, para se tornar o povo do Senhor. É isso que o Senhor quer ensinar, é por isso que ele se refere ao reino de Deus. Então, uma pessoa receber a salvação e agora entrar no reino do Senhor Deus é igual a isto. Então, um homem lançasse sementes à terra. Então, quer dizer que ele está semeando. Nós olhamos em Marcos capítulo 4, ele disse que a semente é a palavra do Senhor Deus. Então, essa palavra, a semente do Senhor que está sendo pregada. Então, por quê? Então, porque dentro da semente existe algo chamado vida. Quando nós aprendemos a Bíblia, como em João capítulo 5, ele disse, realmente nós precisamos saber buscar a vida eterna dentro da Bíblia.
Então, se nós estamos aprendendo a Bíblia, o objetivo principal é para conhecer ao Senhor Jesus, é conhecer a Deus, e é para termos a vida eterna. E é por isso que em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 24, ele diz que uma pessoa realmente renascer, nascer de novo, quer dizer que é através da palavra do Senhor Deus. Então, o evangelho que vos pregamos é este evangelho. Então, quando nós aprendemos a palavra, nós podemos ver que existe a vida dentro da palavra. Como em João, capítulo 5, versículo 25, realmente, quando os mortos ouvirem a voz do Senhor, nós sabereis que é chegado o tempo, porque realmente as pessoas que não recebem a salvação são pessoas que têm o espírito morto. Mas as pessoas que estão mortas por conta dos pecados e delitos, em Efésios disse que o Senhor ele vivificou. Como? Através da palavra. Quando você ouve o evangelho do Senhor Deus, o seu espírito é vivificado. É por isso que o que vivifica é o espírito. Então, realmente o que eu vos dou é a vida, é o espírito. Então, o que vivifica o espírito do Senhor? Então, quer dizer que ele vivifica o espírito que está morto. Então, semear quer dizer que é a palavra que é posta dentro do coração de uma pessoa. Então, dessa vez, como nós estamos pregando o evangelho também, realmente a coisa mais importante que temos é o evangelho para poder receber a salvação, quer dizer que estamos semeando. Então, tem sementes que caem numa terra boa, tem sementes que caem nos espinhos, tem uma semente que cai no meio do caminho. Então, uma semente ter caído numa boa terra quer dizer que é uma pessoa que ouviu o evangelho e compreendeu. Então, mas ele recebe com alegria esse evangelho, mas como ele pode dar frutos se caiu no meio do caminho? Então, vêm as aves e comem a semente que caiu ali. Então, ouvir o evangelho, ele ouviu com felicidade, mas ele não consegue receber a salvação porque não consegue compreender e crer. Então, quer dizer que o diabo vê como um pássaro, porque o pássaro se refere ao diabo que é o príncipe da potestade do ar. Então, quando ouve o evangelho, ouve muito bem, mas depois que passa um tempo, já acabou, já não tem mais nada. Então, é algo realmente bem esquisito, não é? Mas tem muitas pessoas que são assim. É por isso que quando chega o tempo do retiro, muitas pessoas vêm ouvir o evangelho. Se todas recebessem a salvação, ia ser incrível, mas não são todas que conseguem compreender. Então, o diabo ele está tomando o espírito dessas pessoas. Como em João capítulo 8, nós podemos ver essas palavras. E também uma semente que caiu no meio das pedras, do pedregulho. Então, a terra é curta e embaixo está cheio de pedras. Então, ele não consegue crescer. Vindo o sol, ele morreu, secou-se. Então, primeiro ele ouviu o evangelho com alegria, mas quando chega um pouquinho de dificuldade, ele não vive bem a vida de fé. Ele é derrubado. Quer dizer que ele quase recebeu a salvação e a perdeu. E ter caído no meio dos espinhos também. Quer dizer que a semente cair, ela caiu. Ela parece que está brotando, mas os espinhos elas a sufocam e ela morre. Então é muito melhor do que os dois primeiros exemplos que eu dei, mas o que cai no espinho parece que recebeu a salvação, vem para a igreja, vive a vida de fé. Mas mais do que a esperança de Deus, mais do que a esperança do reino dos céus, ele deseja as coisas do mundo, ele exige as invejas, as cobiças deste mundo, então as sufocam e morre dessa maneira. Ele não consegue dar os frutos. Então quer dizer que isso não é nem salvação. Dentro de uma pessoa que recebeu a salvação, existe a palavra dentro dele, mas realmente ele morre secando. Então ter caído numa boa terra, quer dizer que ele ouviu o evangelho e compreendeu. Como em Mateus capítulo 3, é uma pessoa que ouviu o evangelho. É uma pessoa que precisa ouvir o evangelho e precisa compreender.
Como em Colossenses capítulo 1, o Evangelho, realmente, quando nós ouvimos esse Evangelho, desde o dia que nós compreendemos, quer dizer que é esse Evangelho para podermos receber a salvação. Então, no Evangelho existe a graça do Senhor Deus para recebermos a salvação. É por isso que em Romanos capítulo 1, versículo 16, realmente o Evangelho é o poder, é o dom de Deus para salvar para todo aquele que crê. Então, quando nós ouvimos esse Evangelho, nós compreendemos, nós podemos receber a salvação. Nós temos a vida eterna. E é por isso que quando nós ouvimos o Evangelho, nós compreendemos verdadeiramente a palavra do Senhor naquele dia, quando nós entendemos em nossos corações. Nós falamos, nossa, isso é a salvação. Nossa, quem me fez compreender isso? Não é porque eu sou inteligente, não é porque eu tenho algo de bom. É quando você tem um coração manso, um coração humilde, de querer receber a salvação, você ouve esse Evangelho do Senhor Deus, o Senhor abre o coração. Como em Atos capítulo 16, quando o apóstolo Paulo foi pregar em Filipe, tinha algumas mulheres no meio do rio, e o apóstolo Paulo estava pregando o Evangelho e tinha uma mulher chamada Lídia ali. O Senhor Deus abriu o coração dela para que pudesse ouvir a palavra de Paulo. Então, a partir daquela casa de Lídia, a igreja de Filipe foi estabelecida, o Evangelho foi pregado. Quer dizer que o Senhor, Ele abre o coração. Então, o Senhor, Ele abre o coração de quem? Ele pode abrir o coração de todo mundo, então. Tem pessoas que dizem. Mas o Senhor está dizendo o quê? Realmente, quem tem sede, venham até a mim. Então, porque eu darei a água que fará jamais sentir sede. A água da vida. Como uma pessoa que está morrendo afogada, ela fala, nossa, eu estou morrendo, me salve. Então, uma pessoa que realmente está buscando, ansiando por essa salvação. Quando o Senhor Jesus, Ele estava para ser crucificado, o Senhor Jesus estava perto de morrer. Então, aquele malfeitor, ele temeu o Senhor e ele foi buscar ao Senhor. Porque ele falou, nossa, Senhor que não tem pecado, ele está morrendo pelos pecadores. Então, por quê? Porque se não existe o inferno depois da morte, para que é necessário o céu? Porque não existe céu nem inferno. Então, essas pessoas devem ter ouvido bastante essas palavras. Eles devem ter negado essa palavra diante do Senhor Deus durante muito tempo, mas finalmente naquele tempo um malfeitor ele compreendeu, porque ele percebeu que ele iria para o inferno daqui a um pouco tempo. Quer dizer que ele teve um coração realmente aflito de buscar o Senhor Deus. É por isso que ele disse, realmente, Senhor Jesus, quando fores para o seu reino, lembre-te de mim. É por isso que o Senhor Jesus ele foi e disse o quê? Ah, é tarde para você. Foi isso? Não, o Senhor Jesus disse, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Então, quando o Senhor Jesus estava na cruz, realmente morrendo, foi a primeira pessoa que recebeu a salvação. A primeira pessoa que recebeu a salvação quando o Senhor Jesus estava na cruz foi este malfeitor. Então, ele é uma pessoa que conseguiu entrar no reino do Senhor Deus na porta do inferno. Então, mas outras pessoas falam, nossa, como é que o Filho do Senhor Deus vai morrer ali na cruz? Desce daí, vai e me salva também, disse o outro malfeitor. Então, algumas pessoas, mesmo morrendo, elas falam, ah, eu não acredito. Então, eles dizem, eu não vou acreditar até o final. Então, ele diz que não acredita mesmo morrendo. Então, o Senhor, Ele não irá salvar uma pessoa dessas. Então, o Senhor disse que precisa buscar, precisa pedir para que o Senhor possa salvar. Então, não é, ah, me salva se você quiser, não me salva se você não quiser, que eu estou bem. É assim? Não, não é. Então, o importante não é se você fez muitas coisas boas, se você fez coisas ruins. O mais importante é o salário do pecado é a morte. Se você tem esse coração de buscar o Senhor Deus e receber a salvação, o Senhor pode buscá-lo. O Senhor, Ele veio salvar os pecadores. Então, o importante é você ter o coração de desejar receber a salvação. As pessoas do mundo somente pensam, ah, como eu vou comer bem, como eu vou viver bem. As pessoas só pensam no agora, não pensam na sua morte, o que vai acontecer depois. Mesmo que você fale, as pessoas não ouvem. As pessoas falam, ah, eu estou ocupado em viver, como eu tenho tempo para pensar no futuro, na morte?
Então, como assim? Realmente, mesmo você estando ocupado, existe uma hora onde você vai morrer. Então, as pessoas que buscam a graça diante do Senhor Deus, quando o Senhor Deus abre o coração dessas pessoas, o Senhor Deus permite para que elas possam compreender o verdadeiro amor e a graça do Senhor. Então, ter caído a semente em um bom campo quer dizer que é uma pessoa que ouviu e compreendeu. Então, compreendeu quer dizer que ele creu, quer dizer que toda a desconfiança desaparece. É por isso que é como uma semente que caiu no campo. Então, primeiro a semente ela caiu. Então, ao ouvir esta palavra, o Espírito Santo o faz compreender e ao crer ele recebe a salvação. Então, esse é o poder do Senhor Deus que salva a todos aqueles que creem. Então, ao ser semeado, ele vai crescendo sobre a terra. Então, quando você coloca a semente, você dorme, acorda, vai passando o tempo. Então, o que acontece? Começa a dar o broto. Então, é incrível. Então, a semente não tem formato, parece que não tem nada de especial. Então, se você pega uma semente que estava rolando por aí, mas ele cai no solo e é plantado e semeado, e ele pode se tornar uma árvore bem grande. Não é incrível uma coisa dessas? Então, por exemplo, uma pequena semente da sequoia, quando cai em campo, vocês sabem quão grande é a árvore? Então, eu fui para o Parque das Sequoias. As árvores têm uma altura de 130 metros. Dizem que tem idades de por volta de 1000, 1200 anos. A grossura de 13 metros, a circunferência de 30 metros. Então, eles chamavam de árvore gigante. Eu fui para essa parque da Sequoia 3 vezes. Essas árvores bem grandes. Eles abriram um buraco bem grande por baixo para os carros poderem passar. É uma semente bem pequenininha. Uma semente tão pequena, como de maçã, por exemplo, que cai no campo e ela pode germinar uma árvore e dar muitos frutos, muitas maçãs. Então, porque dentro da semente existe vida. Então, dentro desse evangelho tem o poder de salvar os pecadores, de levar os pecadores para os céus. Mas a pessoa ouve ou não ouve. Das pessoas que dormem, acordam, falam que tem uma fé boa. Então fala, eu vou crer depois. Da próxima vez quando? Eu não sei porque que é assim. Então, se está plantada a semente, enquanto dorme, acorda, a semente ela faz germinar e crescer. Então, ele não sabe o que aconteceu. Quem plantou não sabe como é que ele pode crescer, como ele está dando os frutos. Esse trabalho é feito por Deus. Quem fez a semente é Deus. Quem faz cair no meio do campo, fazer crescer, brotar e dar os frutos, é somente o Senhor Deus que o sabe. Então, com qual habilidade o homem consegue fazê-lo? Então, será que o homem consegue criar uma flor dessas? Será que ele consegue criar uma pequena semente? Não tem como. Tudo quem fez é Deus. Ali dentro existe a vida. Depois que na semente, quando elas vão crescendo, elas vão dando o broto e cada uma tem um formato diferente. Então, se nós olharmos para as árvores que podem dar vários frutos, tem flores também que tem um formato muito bonito. Então, todas elas, quando vão crescendo, e elas podem ter esse formato tão lindo, é tudo quem faz é Senhor Deus. Então, o homem ele não sabe como é que a semente faz crescer, faz nascer. Realmente é somente o Senhor Deus que o sabe. Então, o homem ele não tenta crer se ele não consegue entender pelo seu próprio pensamento. Ou as coisas que o homem sabe são coisas realmente que faltosas demais. Então, eles não sabem de onde se iniciou a história, para onde vai.
As crianças pequenas, como elas são formadas dentro da barriga da mãe e crescem, as pessoas sabem. Então, os pais tiveram uma criança, mas eles que criaram os seus filhos. Realmente, com qual talento que eles criam seus filhos? Então, vamos pensar que um cachorro teve um filhote bem bonitinho, mas com qual poder que esse cachorro pode criar os seus filhotes? Como é que uma pessoa pode criar flores tão bonitas como essas? Foi o Senhor Deus que o fez. É por isso que a semente, ela nasceu e crescendo, ele não sabendo como. Como se olhava no versículo 28. Realmente, porque a terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-se logo a foice, porque está chegada a ceifa. Aqui nós podemos ver que aparecem três processos. Primeiro, ele fala a erva, que é o início da vida. Tá, a semente caindo no campo e a primeira coisa que surge à vista é a erva. E depois ele vai crescendo. E ele produz a espiga, que é o crescimento da vida. E depois, por último, o grão cheio na espiga. Quer dizer que é o frutificar. Então são essas três coisas que são o início da vida, o crescimento da vida e o frutificar da vida. Quer dizer que existem três processos na nossa vida de fé também. Não é você vir caladamente para dentro da igreja, orar, dar dízimo, fazer coisas boas, ouvir a palavra, ir lá receber o batismo, viver a vida religiosa. Quando é que você pode dar esse grão cheio na espiga? Quando é que você fez brotar esta erva? As pessoas não sabem esse processo nenhum. Então, os outros religiosos também conseguem fazer muito bem o que todos fazem. Mas a verdadeira vida de fé precisa ter esses três processos de forma exata. Então, é por isso que primeiro é a erva, quer dizer que iniciou a vida aqui no momento. Então, vamos procurar Efésios capítulo 2, versículo 8. Efésios capítulo 2, versículo 8. Então, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, por nós termos recebido essa graça, nós recebemos a salvação. Ao ouvirmos a palavra do Senhor Deus e compreendemos essa graça do Senhor, nós podemos crer e receber a salvação. Então, nós somos salvos nesse momento. Então, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, o presente tem o valor custeado por aquele que presenteia. Aquele que recebe, ele somente precisa agradecer e receber. O Senhor Deus, para nos salvar, o quanto Ele preparou. Ele preparou o seu Filho unigênito, como Romanos capítulo 8, versículo 32. Ele não poupou o seu Filho. Ele entregou para todos nós. Ele não poupou o seu Filho unigênito. Ele entregou como a propiciação dos nossos pecados. Então, realmente, qual foi tão grande esse valor que o Senhor pagou para nos salvar? Falamos em 1 João, capítulo 4, versículo 19. Então, o amor do Senhor Deus se manifestou dessa maneira. Então, Ele enviou o seu Filho para nos salvar. O Senhor amou este mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então, Ele entregou o seu Filho unigênito para a morte de cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, para ter a vida eterna, quando nós compreendemos essa graça e nós cremos, nós recebemos esse presente do Senhor Deus, é o dom de Deus. A palavra dom, graça, presente tem os mesmos significados. Então, para receber um presente demora muito? Não, é somente você precisa agradecer e receber. Então, aquele que presenteou, ele vem buscar de volta o presente dele? Não vem. Então, se olharmos em João capítulo 8,
capítulo 10, versículo 28, realmente eu vos dou a vida eterna, realmente que jamais perecerão, realmente não há ninguém que possa arrebatá-los da minha mão. Então, porque a vida que o Senhor Deus dá é a vida eterna. Então, uma pessoa que recebeu a salvação também, ele fala, você pode perder a salvação se você não tomar cuidado. Então, como você pode dizer que é vida eterna se você pode perdê-la? Então, a vida eterna, quando você recebe, jamais você perde. Quer dizer que jamais pode perecer. Quer dizer que ninguém, nem o diabo, ousa tomar do Senhor Deus. Não tem como tomar da mão do Senhor. Quer dizer que está com um modo de segurança de primeiro, segundo, terceiro nível. Se nós olharmos no Banco Nacional da Coreia, por exemplo, existem várias riquezas, dinheiro, ouro ali guardados. Então não sei se alguém pode vir cavar por baixo do solo e roubar esse banco, mas não tem ninguém e nada que possa tomar a nossa salvação do Senhor. Então quer dizer que é totalmente uma proteção segura. Não é incrível ver uma coisa dessas? Através dessa graça nós recebemos a salvação. Então isso não vem de nós, é dom de Deus. É incrível. Então uma criança pequena, ela ter um presente diferente que as outras crianças não têm. Ele fala, nossa, olha, meu pai me trouxe esse presente. Então ele vai querer mostrar para todos os seus colegas. Então se nós recebemos a salvação e nós não falamos sobre a salvação, nós temos a boca que começa a coçar, nós não conseguimos ficar calados. Então se nós recebemos, nós precisamos somente receber crendo. Então, realmente as crianças, elas vão e dizem, crendo ou não, elas vão e falam o que elas receberam. Então, da mesma maneira, nós recebemos esse presente, essa salvação tão preciosa. Então, nós temos recebido a salvação, ela é algo única. Quer dizer que acontece em um curto período de tempo. Então, isso acontece somente uma vez na vida. Então, no passado, as pessoas que receberam a salvação, por exemplo, eu recebi em 58. Então, olhando daqui a pouco, passando o ano que vem, já vai dar 60 anos que eu recebi a salvação. Então, dia feliz, o dia em que o Senhor lavou todos os meus pecados. Uma pessoa recebeu a salvação há 10 anos atrás, outra pessoa há 5 anos atrás, outra pessoa antes de ontem. Então, uma pessoa que já recebeu a salvação é coisa do passado, ele já foi salvo. Então, tudo isso acontece em uma única vez. Quer dizer que ao compreender a graça do Senhor e crer, então quer dizer que realmente sem nenhum valor a ser pago por nós, nós somos salvos. Então quer dizer que nós nos tornamos filhos do Senhor Deus dessa maneira. Não é incrível uma coisa dessas? Lembra-se que em 1 Pedro, capítulo 1, realmente nós não temos visto a Cristo, mas nós o amamos. Então agora nós temos uma graça inefável, realmente que nós recebemos a salvação do Espírito ao cremos no Senhor. Ao compreendemos isso, nós recebemos uma felicidade gloriosa. Incontável. Se nós olharmos os prazeres, a alegria deste mundo não é eterna. Ela é somente temporária que se acaba. Então, uma pessoa, por exemplo, ela conseguir ganhar na loteria, por exemplo, 20 milhões de reais, ela vai ficar muito feliz. Mas não tem por que se alegrar com isso. Porque se uma pessoa não toma cuidado, ela vai fracassar com esse dinheiro. Pode ser que ao ganhar, morra no dia seguinte. Então, ter um pouco de dinheiro ou ter muito dinheiro, estar feliz com isso ou aquilo, ter uma casa boa ou não, tudo isso só dura alguns anos. Então ele está envelhecendo cada momento mais. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu vi uma casa bem grande no meio da floresta. Então, mas é muito silencioso. Não dá para ver nenhuma pessoa ali. Eu queria encontrar o dono e eu fiquei olhando, procurando pelo dono daquela casa. E veio um senhor e uma senhora de idade. Não tinha mais ninguém naquela casa, só tinha esses dois. Então, todos os filhos cresceram e saíram da casa. Então parecia que ia sair algum fantasma de lá. Realmente era muito, muito grande.
Então eu falei, Senhor, sua casa é muito bom. Ele falou, é muito bom. Então ele nem sabe que é bom. Então ele já não está conseguindo ouvir nada, não sabe o que é bom, ruim. O dia da morte está tão próximo. Então o que vai fazer? Então, realmente é muito insensato. Então, mas se realmente sua alma for buscar isso hoje à noite, realmente para quem será essas coisas? O Kanye Lee, após ele morrer, faleceu e ele disse: eu gostaria que a minha casa, meu carro vai ser utilizado por outras pessoas. Então, o meu carro, provavelmente bom, vai ser utilizado por outra pessoa. Ele foi falando essas coisas bem variadas. Claro, realmente não é nada dele. Então, mas a salvação que nós recebemos é gloriosa, é eterna. Então é por isso que é uma gloriosa tão feliz. Então nós recebemos a salvação do Espírito. E então nós ficamos muito agradecidos, nós ficamos muito felizes. Então nós não temos nenhuma inveja ou cobiça da riqueza deste mundo. Se nós olharmos a felicidade desses ricos, realmente é muito coitado. Então quanto mais perto está a da ceia, realmente mais gordo vai ficando o porco, porque eles querem realmente cozinhar o porco na ceia. Então, da mesma maneira, o Senhor ele está dizendo que o rico irá chorar, irá ranger os seus dentes. Então não esteja feliz por conta disso. Então essa felicidade tão gloriosa, realmente nós podemos receber essa salvação eterna diante do Senhor Deus. Então nós temos recebido essa salvação diante do Senhor. Então eu vou explicar algumas coisas de forma resumida. Então nós temos recebido a salvação, é algo incrível. Então, após receber a salvação, pode ser que algumas pessoas elas fiquem meio confusas. Tem outras pessoas que falam, eu recebi a salvação, mas será que isso é verdade? Isso é um sonho? O que é isso? Então, ele não vai conseguir compreender. Ele deve falar, o que eu vou fazer em relação a isso? Então nós temos recebido a salvação, é incomparável. É 10 mil, 1 milhão de vezes melhor do que qualquer coisa. Então eu vou organizar isso em 7 coisas. Então vamos pensar que uma pessoa deu um presente. Um set de presente tão importante, de 7 presentes diferentes. Então é incrível esse presente que ele recebeu. Então, se uma pessoa recebeu a salvação nesse meio, então agora no meio disso de ter recebido a salvação, eu vou explicar algumas coisas bem simples. Se olharmos em Efésios capítulo 1, versículo 7. Então, agora, através daquele sangue do Senhor, eles foram remidos, eles receberam perdão dos pecados. Então, primeiramente, recebeu o perdão dos pecados. Então, eu, quando recebi a salvação, eu não sabia se isso era salvação, nasci de novo, não sabia o que era o quê. Mas uma coisa eu tinha certeza. Meus pecados foram perdoados para sempre, eternamente. Então, ter recebido o perdão para a eternidade, ter sido remido. Quer dizer que uma pessoa foi vendida por conta do pecado, mas agora receber essa salvação, ser resgatada por conta do dinheiro, quer dizer que foi comprada, quer dizer que foi pago o valor dele. Então vamos pensar um endividado que ele fala, será que eu vou morrer, ou será que eu vou fugir? Então, mas quer dizer que todo o pecado dele foi perdoado. Quer dizer que, se olharmos em 1 Coríntios, ele disse que é uma pessoa que totalmente foi remida. Quer dizer que foi pago todo o valor desse pecado. Quer dizer que ele foi resgatado. Então, se ele ser resgatado, quer dizer que ele recebeu o perdão dos pecados. Até quando? Então, não é só um pouco a ter uma validade, é para a eternidade, sem faltar nenhum pouquinho. Eu ter recebido o perdão dos pecados. Então, em Romanos capítulo 3, versículo 23 também. Realmente uma pessoa que foi salva pelo sangue do Senhor Jesus. Então, sem nenhum valor ser pago pelo Senhor, ele foi resgatado, ele se tornou santo diante do Senhor Deus. Isso quer dizer que nós todos somos resgatados diante do Senhor Jesus e recebemos o perdão dos pecados, mas também nós somos justificados. Nós temos recebido o perdão dos pecados, quer dizer que é o mesmo que o Senhor está considerando que nós somos pessoas que não pecamos de forma alguma,
E justos significa que o Senhor está considerando uma pessoa que cumpriu toda a lei. Então existe uma pequena diferença aí. Então, algumas pessoas, vamos pensar que um soldado ele cometeu um pecado e ele foi julgado para morrer, mas através da decisão do presidente, ele decidiu, agora o fulano de tal vai ser solto. Não podem soltá-lo. E ao mesmo tempo, ele vai se tornar um grande general do exército. Então ele ter 5 estrelas é um marechal. Não existem marechais em nosso país. Então, 4 estrelas já é um comandante. Então, quem é que iria chamar essas pessoas realmente de criminoso, se o presidente já acabou com o pecado dele, já o considerou como justo? Então nós temos recebido o perdão dos pecados. Quer dizer que nós temos recebido o perdão dos pecados, nós temos recebido a salvação, quer dizer que o Senhor ele está nos vendo como justos. Como em Romanos capítulo 1, versículo 4, realmente nós todos fomos salvos pelo Senhor Jesus Cristo. Nós todos pela obediência de um homem, que é o Senhor Jesus, nós nos tornamos injustos. Quer dizer que um pecador, ele se tornou justo. Então, mas todos os pecadores, eles vão para o inferno, mas os justos vão para o céu. Então, por quê? Realmente eles já têm essa ousadia. Porque ele possui a identidade de um justo. Então ele quer dizer que ele foi justificado. Como em João capítulo 5, versículo 4, realmente todo aquele que crê em mim, naquele que me enviou, realmente terá a vida eterna. Então já não tem mais a condenação, mas tem a vida eterna. Quer dizer que todos aqueles que realmente creram no Senhor possuem a vida eterna. Então ele tem conseguido a vida eterna. Quer dizer que agora ele possui uma vida que não morre para sempre. Quer dizer que a vida de fé é você ter conseguido a vida eterna. Então você ter conseguido a vida eterna. E depois você ter nascido de novo. Outras pessoas pensam, nascer de novo? Como é que uma pessoa pode nascer de novo? Isso não é possível. Então, quando eu recebi a salvação, as pessoas antigamente se assustavam quando falavam, como é que pode falar que nasceu de novo? Realmente é muito arrogante. Então, as pessoas diziam que a pessoa era arrogante se dizia que nasceu de novo. Então, eu estava morrendo afogado, mas alguém tem me resgatado. Quer dizer que isso é arrogância? Quer dizer que eu era um pecador que ia para o inferno, mas o Senhor ele me resgatou. Então, quer dizer que isso é um grande feito pelo Senhor. Quer dizer que a salvação, as pessoas que não sabem o que é salvação, elas falam dessa maneira. Então, ele fala, somente Deus sabe quem nasce de novo, quem recebeu a salvação ou não. Como é que a pessoa, ela mesma pode dizer? Mas então, como em 1 Pedro, na capítulo 1, realmente o Senhor, ele nos resgatou, ele nos deu a viva esperança. Como em João capítulo 5, realmente não existe nenhuma pessoa que pode entrar no reino do Senhor Deus se não for através da água e do Espírito. Quer dizer que nós, pelo sangue do Senhor Jesus, pela ressurreição dele, quer dizer que é o Espírito Santo. E quando a água significa nós morremos e ressuscitamos. Quer dizer que nós morremos e ressuscitamos junto do Senhor. Quer dizer que o Senhor Jesus ele ter recebido o batismo no Rio Jordão. Quer dizer que ele morreu e ressuscitou. Então, por conta dos nossos pecados, nós somos... O Senhor Jesus ele morreu por nós e ele nos permitiu uma vida eterna. Quer dizer que ele nos permitiu uma vida nova. Quer dizer que tudo isso é você nascer pela água e o Espírito. Então, você nascer através da palavra, é a mesma palavra. Realmente, quem nos faz compreender todas essas coisas é a palavra. Olhamos em Tiago, capítulo 1, versículo 18 também. Realmente, através da palavra da verdade, o Senhor, ele nos fez nascer. Quer dizer que através da palavra nós nascemos. Quer dizer que nós nascemos. Então, nascemos uma vez pela carne, agora nós nascemos pelo Espírito. Então, quer dizer que nós falamos que nascemos de novo, born again.
Então agora eu me tornei filho do Senhor Deus. Quer dizer que agora eu me tornei um filho do Senhor Deus. De forma ousada. Em João capítulo 1, versículo 12, uma pessoa que realmente recebe ao Senhor, quer dizer que uma pessoa que recebeu a salvação aceitou ao Senhor pela fé. Quer dizer que ele se tornou filho do Senhor Deus, ele recebeu essa autoridade. Então seja em carne, não é pelo sangue, não é por herança, mas sim pela vontade do Senhor Jesus, pela vontade do Senhor Deus. Não é porque o cristão ele deseja ser cristão que ele se torna cristão. Não é porque os pais são cristãos que ele se torna cristão. Não é pelo próprio esforço que ele se torna um cristão. E não é pela vontade do homem que ele se torna um cristão, que ele pode receber o batismo, ele pode participar da Santa Ceia, ou receber o Espírito Santo. Não é pela vontade do homem. Quer dizer que são pessoas que nasceram do Senhor Deus. Quer dizer que se a carne nasce dos pais, você se torna um filho daquelas pessoas que te fizeram nascer. Mas nós nascemos agora do Senhor Deus. Então agora o Senhor Deus é nosso Pai. Nós somos filhos do Senhor Deus. Nós temos essa autoridade de sermos filhos do Senhor. Então você nascer como filho do rei, você se tornar um príncipe, quer dizer que agora você é um príncipe. Quer dizer que você entra na glória da realeza. O Senhor Deus que criou todas as coisas. Ele ser o my father. Quer dizer que ele é o meu pai. O Senhor Deus é meu pai. Se olharmos em Mateus capítulo 6, o Senhor ele já disse para nós orarmos dessa maneira: Pai nosso que estais nos céus. Então, Pai nosso que estais nos céus. Então, o anjo não tem como se tornar um filho do Senhor. Então, o Senhor Jesus, quando ele veio a este mundo, ele veio como filho unigênito do Senhor. Então, se o Senhor Jesus, ele realmente morresse e não ressuscitasse, ele não seria filho unigênito. Então, o Senhor Jesus, ele do unigênito se tornou agora primogênito. Então, quer dizer que quando o Senhor Jesus ele viesse para este mundo, ele viria novamente com o filho primogênito para buscar os seus irmãos. Então, primeiramente, quando ele veio como filho unigênito do Senhor. Mas agora, o que significa ele se tornar filho do Senhor como primogênito? Quer dizer que muitos filhos nasceram pela morte do Senhor Jesus na cruz. Então, é por isso que agora uma pessoa que realmente nasceu de novo diante do Senhor, como as mulheres que foram buscar ao Senhor no túmulo, o Senhor Jesus disse, realmente, diga aos meus irmãos, realmente, que eu irei subir para os meus pais, porque o meu pai será o vosso pai. E é por isso, o Senhor, ele não se envergonhou em nos chamar de irmãos. Então, sabem qual é a coisa mais bonita de se dizer quando recebemos a salvação? Irmãos e irmãs. Então, no Senhor Jesus, nós podemos dizer irmãos e irmãs que recebemos o mesmo sangue, o mesmo corpo do Senhor. Quer dizer que agora nós nos tornamos em uma mesma família do Senhor. Então, agora nós nos tornamos em herdeiros que vamos entrar no mesmo reino do Senhor. Então, isso é incrível, isso é poder, isso é autoridade. É por isso que em Hebreus capítulo 1, versículo 24, nós podemos ver. Então, todos os anjos, eles são realmente para a servidão. Quer dizer que os anjos, vocês não sabem muito bem, mas cada pessoa que recebe a salvação tem um anjo da guarda que o Senhor Deus permite até entrar no reino do Senhor Deus. Ele nos protege, ele nos conduz. Um anjo não tem como se tornar filho do Senhor Deus. É por isso que quando o anjo ele se corrompe uma vez, já era. Então, se nós olharmos, por exemplo, um anjo que se corrompeu é Lúcifer. Então, desde a criação, o motivo de eles terem sido criados é diferente de nós. Então, se nós formos para o céu, realmente existem os anjos, mas esses anjos são servos diante do Senhor. Quer dizer que se nós estamos dentro de uma casa, existem os servos que fazem o trabalho do dono da casa. Então, nós somos o quê? Filhos do Senhor Deus. Nós somos noivas do Senhor. Nós temos um formato diferente. Então, o Senhor, os anjos, eles realmente sentem muita cobiça
inveja de nós, porque nós somos filhos do Senhor Deus. Então vocês sabem como é grandioso nós sermos filhos do Senhor Deus? Então você falar, eu sou pobre, eu não tenho isso ou aquilo, as pessoas do mundo me desprezam. Falar, eu sou uma pessoa, como se fosse um cachorro molhado na chuva. Então, mas olhem bem. O Senhor Jesus veio a este mundo, ele sofreu, ele foi desprezado pelas pessoas do mundo. Então, como os discípulos, eles sofreram tanto aqui. Então, mesmo que morramos, nós somos filhos do Senhor Deus. Porque eles falaram, realmente, vamos ver quando morremos. Então, o que vocês temem? Não tem o que temer, porque se morrerem, vão para diante do Senhor. Então, mas as pessoas que receberam a salvação, elas têm medo da morte? Então, eu viajo bastante. Às vezes o barco ele começa a tremer bastante e se cair, vai cair na água e vai todo mundo morrer. Então, já aconteceu diversas vezes esse acontecimento. Então, várias vezes eu quase morri por conta de um acidente. Teve vezes que eu quase morri me afogando, por doenças também. Então, antes de receber a salvação, eu também quase morri. E após receber a salvação, eu já não tenho mais medo da morte, porque eu sei que diretamente eu vou para o céu. Então, todas as coisas que eu posso garantir, não existem, porque é o Senhor que conduz. Quer dizer que o que eu preciso fazer é ter o coração grandioso de viver diante do Senhor Deus até a morte. E não temer a morte, mesmo que eu seja pobre. Eu sou filho do Senhor Deus. Vamos ver no futuro. Então, como o Senhor Jesus também era tão pobre. Então, o Senhor Jesus, ele nasceu do corpo de uma mulher. E ele não tinha um lugar apropriado para nascer, então ele nasceu num estábulo. Então o Senhor Jesus não tinha lugar para dormir. As pessoas do mundo tinham sempre um lugar para repousar, mas o Senhor Jesus nunca teve um lugar para repousar. Sempre dormiu nas montanhas, no campo. Realmente, como é coitado se olharmos a vivência do Senhor. Quer dizer que o Senhor Jesus, ele se empobreceu para nos enriquecer. Quer dizer que não existe nenhuma pessoa que realmente é tão rica como o Senhor. Quem é o único Senhor tão rico como o Senhor Jesus? É o Senhor Deus que criou todo o universo. Então quer dizer que esse Senhor Deus, ele desceu para este mundo, para um lugar tão baixo, para a morte de cruz. Após ele ressuscitar, ele se assentou à destra de Deus. E então agora nós, realmente qual seja a dificuldade que tenhamos, nós precisamos ter essa confiança, essa honra de sermos os filhos do Senhor Deus para sempre. Não é de nós sermos arrogantes, eu digo, mas realmente se nós olharmos o sofrimento que nós temos na Terra é temporário. Toda a perseguição, a tribulação que temos é só temporária. Quer dizer que a glória que nós teremos diante do Senhor é eterna. Então, de qualquer forma, agora se nós nos tornamos filhos do Senhor Deus, se olharmos Romanos capítulo 8, versículo 17, mas se nós somos filhos do Senhor Deus, nós somos herdeiros de Deus, somos co-herdeiros com Cristo. Então agora nós iremos receber o mesmo sofrimento com Cristo. Quer dizer que agora se nós tornamos filhos do Senhor Deus, quer dizer que a casa do Pai é a nossa casa. Quer dizer que toda a casa do Pai é minha. Quer dizer que eu sou o herdeiro. Quer dizer que o reino do Senhor Deus é o meu reino. Como em João capítulo 14, realmente existem muitos lugares na casa de meu Pai. Então, como o Senhor Deus ele criou diversas casas para nós? Vocês sabem disso? Então, eu viajando por vários lugares do mundo, eu vi vários lugares bonitos também. Então, realmente era incrível ver a beleza no mundo. Então, as pessoas, neste mundo realmente amaldiçoado, que está cheio do pecado, existem tantos lugares bonitos, mas olhe o reino do Senhor Deus. O reino do Senhor Deus é inimaginável, quão belo deve ser. Lá não existe tristeza, lá não existe dor, lá não existe sofrimento, lá não existe ladrões, lá não existe morte, lá não existe estelionatários, lá não existe ladrões, lá não existe ditadores, não existe morte. Toda a vida que nós estamos vivendo aqui agora realmente é inimaginável. Então, como é que um verme pode entender a vida dos homens? É impossível.
Será que nós podemos entender o reino do Senhor Deus? Não, é impossível. Nós somente descobriremos quando nós formos para o reino do Senhor. Então, se o Senhor ele nos mostrasse somente por um curto período de tempo o reino do Senhor Deus, realmente nós iríamos nos assustar. O apóstolo Paulo, ele tinha morrido e acordou, e o Senhor levou até o terceiro reino e o fez acordar de novo. Se olharmos em Apocalipse, capítulo 4, o apóstolo João, de repente o Senhor ele fez descer uma escada dos céus e disse, suba aqui para cima. Quer dizer que ele foi e se assentou-se e viu o Senhor Deus assentado no meio do trono, cercado de todos os anjos. Realmente isso é incrível, está em Apocalipse. Então para nós, o Senhor, ele dissesse para nós, quer que eu te mostre o reino de Deus por um tempo? Então se nós olharmos uma coisa dessas, tem muitos ricos que hoje em dia eles falam que eles querem ir para o espaço, então dá uma volta assim na Terra, parece que por alguns minutos, e dizem que eles pagam realmente muito dinheiro. E muitos ricos, eles gostam de se gabar dizendo, eu vi o planeta Terra lá de longe, não sei o quê. Então isso não é nada. Então se vocês virem o reino de Deus por um tempo, o Senhor ia nos perguntar, você quer viver aqui ou quer que eu te leve de volta para a Terra? Então nós falamos, Senhor, eu aluguei um apartamento bom, eu quero viver um pouco ali. Senhor, eu me casei, então deixa eu viver um pouco com a minha vida de noivado. Senhor, eu preparei o kimchi novo, deixa eu comer tudo. Será que nós vamos falar uma coisa dessas? Deve ser horripilante uma coisa dessas, se nós olharmos para o reino dos céus lá de baixo. Então, me desculpem, mas há um tempo atrás, durante uns 4 anos atrás, quando eu estava pregando sozinho, então, tinha algumas casas pelaquela cidade, tinha muitas pessoas que moravam ali por perto, tinha pessoas na feira antes que ficavam tocando sino, falando para comprar isso, aquilo, haviam pescadores, então era bem barulhenta a cidade, mesmo sendo pequena. Então, olhando pela janela abaixo, eu vi realmente, lembrei como se fosse realmente um bando de vermes. Realmente me desculpem por falar isso, mas era como se fossem muitos vermes, realmente que estão andando de um lado para o outro, de um lado para o outro. Então, se nós formos para os céus, realmente nós não temos mais vontade de voltar para este mundo. Então, não temos vontade nenhuma. Então, as pessoas, elas têm medo por conta da morte. Mas a morte é somente o fim. É para nós nos formarmos deste mundo e irmos para o reino dos céus. Então, a morte deste mundo é realmente o nascimento, o crescimento da ordem espiritual. Se nós vivemos um dia a menos na Terra, é mais um dia nos céus. Então, é melhor você viver um dia nos céus ou viver um dia na Terra? Então, pensem bem o que é certo. Então, de qualquer forma, nós somos herdeiros de Deus. Nós somos herdeiros do Senhor. Nós somos herdeiros junto com Cristo. E por fim, nós temos recebido o Espírito Santo. Então, em Gálatas capítulo 2, nós temos recebido o Espírito Santo. Tem pessoas que falam, eu recebi o Espírito ali no meio da montanha, mas isso é receber o demônio. Quando é que você recebe o Espírito? Quando você compreende a graça do Senhor Deus. Quando você recebe a salvação, você recebe o Espírito Santo juntamente. Então, quando nós ouvimos a palavra do Senhor Deus e cremos, nós recebemos o Espírito Santo. Como em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 19, realmente nós não sabemos que o nosso corpo é o templo de Deus? Realmente, após recebermos a salvação, o Espírito Santo está em nós. Então, o Espírito Santo que acabou com todos os meus pecados, agora ele está dentro de mim.
Então, agora o Senhor, Ele está dentro de mim. Então, aleluia, amém. O Senhor, Ele está em mim. Caminhando pelos caminhos pequenos, realmente dia e noite me alegrando. Quer dizer que o Espírito do Senhor está em mim. Quer dizer que o Senhor, Ele está dentro de mim. Então, seja uma pessoa me desprezando, seja uma pessoa me xingando, o que importa? De nada importa. Então, se o Senhor Ele estiver dentro de mim, se o Senhor Jesus Ele estiver em mim, então o Senhor, meu Jesus, agora Ele está dentro de mim. E eu realmente só me contento com o único Senhor Jesus em mim. Quer dizer que nós temos a satisfação completa quando o Senhor Ele está conosco. Mesmo que todas as pessoas do mundo me desprezem, realmente não importa, porque eu tenho o Senhor. Então, e também de nada adianta eu não ter o Senhor mesmo, todas as pessoas do mundo me servindo. Então, de qualquer forma, o Espírito Santo Ele está dentro de nós. Então, agora esse presente, esse combo de presente que o Senhor está nos dando é o quê? São 7 presentes. Receber o perdão dos pecados, agora você ser justificado, você ter ganho a vida eterna, você ter nascido de novo, você ter se tornado filho do Senhor Deus, você se tornar herdeiro de Deus, você ter recebido a vida eterna. Quer dizer que são 7 grandes coisas. Quer dizer que nós recebemos esse presente tudo de uma vez. Então não recebe um por um. Então nós agora recebemos a grande graça do Senhor. Então agora vamos procurar Filipenses, capítulo 2, versículo 12. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só à minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Então, se olharmos aqui, o apóstolo Paulo, ele estando aprisionado em Roma, ele mandou essa carta para a igreja de Filipe. Então ele disse, não somente no tempo que nós pregávamos o evangelho todos juntos, mas agora também quando eu estou aprisionado, realmente completai a vossa salvação com temor e tremor. Então as pessoas olhando essa Bíblia falaram, nós falamos que receber a salvação, mas aqui ele fala para cumprir a salvação com temor e tremor. Então as pessoas falam, eu estou com medo de ir para o inferno. É por conta disso que é para ter temor e tremor? Então, mesmo que nós tenhamos a salvação, aqui existe uma diferença na salvação que temos. Então, uma pessoa que recebeu a salvação, quer dizer que ele jamais perece para sempre. Quer dizer que a salvação é dada pelo Senhor. Quer dizer que é porque eu errei que eu vou perder a vida eterna diante do Senhor? Não. Então, realmente, mesmo você fazendo bem ou fazendo mal, você é filho do Senhor Deus. Então, se você recebe o elogio ou você é castigado, você é filho do Senhor Deus, do mesmo jeito. Então, mas aqui ele fala para você ter temor e tremor, quer dizer que agora você recebeu a salvação do Espírito. Quer dizer que agora uma pessoa que recebeu a salvação precisa viver com a pessoa que recebeu a salvação. Então, primeiro é a erva, a espiga, o grão cheio na espiga. Então, existe o crescimento. Então, nós temos recebido a salvação, quer dizer que agora é do passado, quer dizer que já acabou em uma única vez. Nós cumprimos a vida, a salvação aqui, quer dizer que agora é algo contínuo, é no presente, é porque nós precisamos ir cumprindo cada momento mais até nós irmos no reino do Senhor Deus. Quer dizer que esse é um crescimento que nós vamos mantendo. Então, quer dizer que nós precisamos operar a vossa salvação com temor e tremor. Quer dizer que isso se refere para todas as pessoas que receberam a salvação. Para nós realmente usarmos bem o dinheiro, ele está dizendo para uma pessoa que tem dinheiro ou não tem dinheiro. Realmente não tem como uma pessoa que não tem dinheiro conseguir usar bem o dinheiro. Uma pessoa consegue usar bem o dinheiro porque ela tem dinheiro. Então, da mesma maneira, realmente tem palavras que se aplicam a uma pessoa ou não. Quer dizer que uma pessoa que recebeu a salvação, agora ele precisa viver com a pessoa que recebeu a salvação.
Então agora o nosso coração precisa mudar. Um filho do Senhor Deus, ele precisa mudar. Ele precisa viver de forma adequada. Então agora ele tem recebido a salvação, ele nasceu em espírito. Quer dizer que existe um processo de crescimento aqui. Então você nascer é momentâneo, mas você crescer é algo contínuo para sempre. Tá, a nossa carne, quando ela vai crescendo, chega um determinado momento que ela para de crescer, mas a nossa personalidade ela precisa crescer para sempre. Tem pessoas que têm bastante idade, que parecem normais, mas se você olha a vivência, o pensamento dessa pessoa é muito, coitada, é muito infantil ainda. É uma pessoa que não cresceu direito ainda. Então, uma pessoa que recebeu a salvação, agora nasceu como filho do Senhor Deus, então ele precisa ir crescendo. Então, se olharmos as crianças pequenas, recém-nascidos, eles não sabem o que é vergonha, podem estar ali só de fralda e não sabem, eles realmente podem fazer cocô, xixi junto com os cachorros e não sabem, comem qualquer coisa do chão, não é mesmo? Então, se olharmos as crianças pequenas, elas não sabem quem gosta delas ou não gostam, elas andam de um lado para o outro, brincam. Então, mas quanto mais vai crescendo, mais ela vai sabendo sobre as vergonhas que tem, sabem o que as pessoas gostam ou não gostam, como tem que respeitar, sabe como fazer a vontade dos pais, obedecer. Também se cresce um pouco mais, ele ajuda no trabalho do pai também, ou crescer mais um pouco, ele pode tomar conta do trabalho do pai. Então, quer dizer que existe um processo de crescimento. Quer dizer que uma pessoa que recebeu a salvação, existe um processo de crescimento que é exato. Por isso que 1 Pedro, capítulo 2, ele diz para nós buscarmos o leite racional diante do Senhor, porque nos faz crescer em espírito. Então, como uma criança pequena, nós não podemos nos esquecer em nenhum momento. Quer dizer que após recebermos a salvação, realmente a palavra ela é tão boa para nós. Quer dizer que nós não compreendemos todas as palavras, mas quanto mais vamos ouvindo, mais nós vamos compreendendo. Falamos em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Realmente nós precisamos ir crescendo nesse conhecimento em Cristo. Então nós precisamos ir crescendo no conhecimento em Cristo. Quer dizer que a nossa vida de fé vai crescendo. Então quer dizer que nós cada momento mais vamos tendo a vida eterna diante do Senhor Deus. As crianças pequenas, elas somente precisam receber o leite da mãe e ir crescendo pouco a pouco. Então ler a Bíblia, decorar a Bíblia, ouvir a palavra, você estar em comunhão, a pessoa que recebeu a salvação primeiro, vai ensinando como um exemplo para as outras pessoas que receberam a salvação depois, e assim vão crescendo cada momento mais. E como cristãos, cada momento mais essa personalidade vai se formando. Quer dizer que ele vai fazendo com que nós possamos chegar à salvação do Senhor. Então quer dizer que é um grande problema se você não consegue crescer dessa maneira. Se olharmos em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, ele disse para nós irmos crescendo mais em espírito. Quer dizer que a salvação ela começa como um grão de mostarda, ela precisa ir crescendo. Quer dizer que o coração precisa mudar, a vivência precisa mudar a cada momento mais. Então, crescendo pouco a pouco, nós vamos nos parecendo com o Senhor. É por isso que em Gálatas ele disse que nós realmente precisamos ir formando o formato de Cristo em nós. É por isso que ele vai sentindo dores de parto novamente. Continuamente. Quer dizer que realmente ele passou por várias dificuldades para nos fazer nascer. Quer dizer que a mãe, ela realmente sofre bastante para fazer o filho nascer neste mundo. Então, os pais, eles sempre se preocupam dos seus filhos a vida toda. Quanto que eles realmente se preocupam e se desgastam para criar os seus filhos? Se vocês criarem algum filho, vocês vão saber disso. Então, realmente, assim, o apóstolo Paulo disse, até que possa chegar à imagem de Cristo. Então, a igreja de Gálatas era bem pequena, eles não sabiam distinguir o que era isso ou aquilo. A igreja de
de Corinto também, se olharmos em capítulo 1, versículo 3, eles ainda são como crianças pequenas diante do Senhor. Então, já receberam a salvação faz tempo, mas realmente até hoje estão vivendo como se fossem crianças. Então a pessoa fala, eu recebi a salvação já faz muito tempo, mas se olhar o que ele está falando, o jeito que ele age, você fala, nossa, mas não é. Então precisa ir se parecendo com Cristo cada momento mais. Então, cada momento mais precisa ter o formato do Senhor. Você precisa ir se parecendo com o Senhor. Então, é por isso que a salvação de crescimento realmente existe em nós. A salvação para nós irmos crescendo. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 13 também. Realmente o apóstolo Paulo disse que todas as coisas quando eu falava antigamente era como se fosse uma criança pequena. Mas agora eu, ao crescer, chegando à estatura, realmente nós agora não falamos mais disso. Tem momentos quando nós recebemos a salvação que nós ainda somos como crianças. Nós falamos o que nós pensamos, nossas emoções, nós podemos odiar o outro, nós podemos brigar, nós temos áreas de invejas, cobiças do mundo, da carne. É como se fosse uma criança pequena ainda. Então, mas cada momento mais ela vai se parecendo com Cristo. Cada momento mais ela vai crescendo. Quer dizer que é quando ela se torna uma pessoa adulta, uma crescida, realmente ela já deixa a fralda de lado, ela deixa de ser criança pequena, toda a vivência como pequena criança, ela já pode jogar fora essas obras. Ela agora precisa ir crescendo completamente, como cristão. Assim como nós aprendemos a palavra do Senhor, nós conversamos com todos, irmãos e irmãs em comunhão, e vamos crescendo, nós vamos olhar e falar, olha, quando é que eu mudei tanto assim? Então quer dizer que todos os amigos que nós gostávamos no mundo, realmente nós vamos deixar de lado. Nós podemos realmente odiar as coisas do mundo. Nós cada momento mais vamos amando as coisas do Senhor Deus, buscando o reino do Senhor. Quer dizer que nós, realmente quando estamos diante do Senhor, cada momento mais, todo o nosso tempo, os nossos bens, nós podemos sacrificar, nós podemos realmente ir crescendo. Quer dizer que todo esse processo de crescimento. Então, se nós olharmos para as crianças pequenas, como elas são tão individualistas, porque elas brigam uma com a outra por causa de um brinquedo, elas brigam uma contra a outra. Então, realmente são coisas carnais deste mundo que não são nada, mas elas estão brigando por causa disso ou aquilo. Então nós olhamos e falamos, nossa, quando é que essas pessoas elas vão crescer? Então, agora precisa ir crescendo. É por isso que em Atos, capítulo 1, ele disse para nós sermos realmente salvos dessa geração pecaminosa. Quer dizer que essa salvação é para nós sermos diferenciados dessa geração maligna. Então a vida de fé ela vai crescendo pouco a pouco. Quer dizer que o formato de Cristo precisa estar em nós. Como em 1 Coríntios, ele disse realmente nós estamos diferenciados das pessoas do mundo. Estamos nos separarmos das coisas do mundo. Então nós precisamos nos separar, nós precisamos nos diferenciar. Nós não podemos tocar em coisas corruptíveis. Não é para seguirmos as coisas corruptíveis também. Se olharmos em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 7, ele diz realmente nós agora precisamos formar a santidade em nós. Quer dizer que agora nós já não temos mais o medo de irmos para o inferno, mas nós temos o medo diante do Senhor Deus, porque o Senhor ele nos ama, mas ele odeia o pecado. Então o Senhor ele nos ama, mas se nós errarmos contra o Senhor, ele com certeza irá nos castigar. Então, se nós pecarmos, como em Hebreus capítulo 11, o Senhor ele diz que ele castiga o seu filho. Por conta desse castigo, do pecado que você tem, o Senhor ele pode fazer você ter uma doença. Se você enganou alguém, você pode ser enganado diversas vezes mais. Pode ser que você perca os seus bens. Por você ter errado, pode ser que o seu filho realmente ele possa sofrer. Quer dizer que é uma responsabilidade grande que o Senhor ele permite. Então, se você não tomar tanto cuidado, pode ser que o Senhor possa tomar a sua vida mesmo.
Então existe o castigo, existe a morte diante do Senhor. Pode ser que você realmente seja castigado diante do Senhor. Então isso vamos aprender na próxima vez. Então não é para você temer de que você vá por acaso ao inferno. É para você temer de você ter algum momento que peque contra o Senhor. Então você pode ser castigado diante do Senhor. Então hoje em dia os pais precisam bater nas crianças. Não tão forte, mas precisam bater porque precisam castigar. Porque o Senhor, Ele nos ama. O Senhor, Ele não fecha os olhos para os nossos pecados. Enquanto nós realmente estamos chegando a essa santidade, nós precisamos cada momento nos diferenciarmos. Quer dizer que nós precisamos nos aproximar do Senhor Deus. Antes de irmos para o reino do Senhor Deus, nós precisamos cada momento mais nos prepararmos, nós precisamos nos parecer com o Senhor. Quer dizer que o nosso corpo também precisa se transformar como o do Senhor. Então assim nós precisamos chegar a essa santificação. Então toda a sujeira da carne e do espírito nós precisamos nos purificar. Então se nós não tomarmos cuidado, até o nosso espírito pode sujar, nosso coração pode se tornar sujo. Então nós sempre precisamos estar atentos. É por isso que em 1 João, capítulo 3, versículo 4, realmente aparecem várias palavras assim. Nós somos filhos do Senhor Deus. Então, realmente, tudo o que nós temos feito, realmente, nós somos filhos do Senhor Deus. O Senhor, Ele está nos conduzindo. Então, agora, realmente, nós não sabemos o que irá acontecer no futuro. Nós ainda somos fracos, ainda, realmente, muitas pessoas estão brigando contra nós, mas nós somos filhos do Senhor Deus. Agora, realmente, não se manifestou em nós, no exterior, e já está por dentro. Não se manifestou por dentro de nós, mas quando se manifestar, quer dizer que agora nós iremos nos tornar como o Senhor. Quer dizer que agora nós seremos como filhos do Senhor Deus. Quer dizer que uma pessoa que morreu, ela vai ressuscitar. Uma pessoa que está viva, ela vai ser transformada e vai se encontrar com o Senhor que está por vir. Quando nós encontrarmos com o Senhor, vai ser um momento que nós vamos estar como o Senhor. Então, para todas as pessoas que têm essa mesma esperança com o Senhor, elas precisam cada momento se purificar, cada momento mais se tornarem limpos. Então quer dizer que precisam jogar fora essa sujeira que tem dentro de si. Precisam jogar fora as coisas que o Senhor Deus odeia. Então o Senhor, Ele disse para nós, cada momento cumprimos essa santificação. É por isso que em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10, realmente nós todos, em todas as nossas obras, nós precisamos ser santos como nosso Pai. Então, porque o Senhor Deus, Ele disse realmente, eu sou santo, então também sejais vós santos. Então, já que o Senhor Deus é santo, nós também precisamos ser santos. Nós precisamos ser diferenciados. Tudo que nós falamos, tudo que nós agimos, ou seja, toda a forma de viver, todo o método deste mundo, nós precisamos nos diferenciarmos. Então, porque o Senhor, Ele disse que nós não somos deste mundo, nós somos pessoas já escolhidas pelo Senhor deste mundo. É por isso que as pessoas do mundo nos odeiam. Então, nós vivemos neste mundo, mas nós não somos pessoas do mundo. Então, cada momento mais, esse é o processo do crescimento. E mais uma coisa que eu quero falar é que Romanos, capítulo 8, palavra de Romanos, capítulo 8, versículo 23, Romanos capítulo 8, versículo 23. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as promessas do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então, agora, as primícias do Espírito, quer dizer que o que nós temos recebido do Espírito Santo, realmente, enquanto nós vivemos este mundo, nós nascemos porque existe o sofrimento, a tribulação nessa carne, existem as dificuldades, não é mesmo?
Então, a carne, se ela consegue somente uma chance, ela quer pecar. Então, cada momento fica difícil. Então, mas até nós podemos nos despir dessa carne. Realmente, nós precisamos esperar a redenção da nossa carne. Então, nosso espírito recebeu a salvação. Nosso coração é mudado todos os dias. Nós agora temos um corpo diferenciado. Nós agora fomos remidos diante do Senhor. Então, agora esse corpo, ele receber a salvação. Então agora nós esperamos esse tempo. Quando o Senhor ele vier. É por isso que em Hebreus capítulo 9, realmente nós agora estamos diante do Senhor. O Senhor ele nos salvou. Então o Senhor ele deseja que nós possamos chegar a essa salvação do Senhor. Então o Senhor ele se manifestará a segunda vez. Quer dizer que ele retornará. Quer dizer que a salvação que nós recebemos quando o Senhor ele vier. Quer dizer que é essa salvação que nós iremos receber. E isso está no futuro. A salvação que nós recebemos uma vez realmente aconteceu uma única vez quando nós recebemos a salvação. E depois de nós recebermos a salvação, até nós podemos ir até o reino do Senhor Deus, ela vai se mudando cada momento mais. Quer dizer que a salvação da personalidade, a salvação da vivência, a salvação do nosso coração, quer dizer que isso vai para a eternidade. Então nós temos recebido a salvação também, ela acontece de uma única vez. E essa redenção que nós iremos receber, realmente nós somente aguardamos por ela. É por isso que vamos procurar mais uma palavra da Bíblia. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Versículo 20 e 21 eu irei ler. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Quer dizer que a nossa cidadania é uma pessoa que recebeu a salvação. Após receber a salvação, agora ele se tornou um cidadão do reino dos céus. Ele possui a sua cidade nos céus. Então, uma pessoa que nasceu nos Estados Unidos da América, ele possui a cidadania norte-americana. Nós nascemos na Coreia do Sul, então nós somos considerados coreanos. Então, tem muitos coreanos que realmente gostam de se gabar, dizer, eu tenho a cidadania realmente norte-americana, mas algo mais importante do que isso é que nós conseguimos a cidadania do reino dos céus. Então, nós temos várias flores tão aromosas no reino do Senhor Deus, em todas as coisas que nós iremos ter diante do Senhor. Então o Senhor somente está nos aguardando ali. Então esse reino do Senhor Deus, tão precioso, que eu estou somente aguardando a minha casa nos céus. Então todos os anjos eles virão dos céus para me chamar. Então eu já não tenho mais vontade de estar neste mundo. Então, só de pensar nessas coisas, nós queremos ir para o nosso reino natal. Então, todas as coisas deste mundo, realmente, elas precisam ser arrumadas. Porque nós precisamos nos preparar para nos mudarmos. O nosso coração não pode estar neste mundo. A nossa cidadania está nos céus. Então, agora nós somos salvos pelo Senhor Jesus. Quer dizer que existe a salvação que o Senhor ele quer nos permitir. É por isso que em 1 Coríntios o Senhor já disse que realmente nosso corpo não vai se apodrecer, ele vai ser transformado em um único momento. Quer dizer que nosso corpo, realmente tão pequeno, tão fraco, vai ser transformado em um corpo tão glorioso diante do Senhor. Quer dizer que uma pessoa que recebeu a salvação vai ser mudado para um corpo glorioso que não apodrece, incorruptível. Quer dizer que é uma pessoa que está vivo. Realmente nós podemos nos encontrar com o Senhor. Então, o dia de nós nos encontrarmos com o Senhor está muito, muito próximo. Então, antes do Senhor ele vir, realmente todos os sinais que haveriam realmente já acabou. Então, realmente o Senhor ele pode vir logo agora. Realmente não existe nada errado na Bíblia. Então, se nós olharmos em o coronavírus, também é uma tribulação que o Senhor nos permitiu. Então existe toda essa tribulação, as pestilências, a fome, as guerras. Realmente o Senhor já disse terremotos, haveriam várias coisas. Haveriam realmente
notícias sobre guerras, o terror. Se acontecer uma guerra agora, pode ter uma guerra mundial. A terceira guerra mundial, que realmente não existe vencedor nem perdedor, vai todos morrerem. E também se nós olharmos a fome que está se alastrando pelo mundo, o terremoto, cada momento se aumenta, a pestilência, essa pandemia que se espalhou pelo mundo todo. Não existe nenhuma doença no mundo, na história da humanidade, que tenha se passado pelo mundo todo dessa maneira. Então, essa pestilência não é algo que acontece por um pouco período de tempo e vai se acabar rapidamente. Então, realmente, eu acredito que o Senhor Deus ele nos permitirá pelo menos mais uma chance para nós podermos pregar esse evangelho depois que acabar essa pandemia. Mas não temos como fugir disso, porque o Senhor ele diz que quando nós vemos essas coisas, nós precisamos saber que a vinda do Filho do Homem ele já está próxima. Então, agora nós iremos nos encontrar com o Senhor. Então, nós recebemos a salvação e irmos para diante do Senhor, já é uma grande glória. Então, Enoque ele foi levado para os céus realmente junto do Senhor. Então, ele ter recebido a salvação e ter entrado no reino do Senhor Deus, foi tão grandioso. Então, quer dizer que esse corpo dele também realmente ter se transformado, agora ter se tornado o Filho do Senhor Deus. Quer dizer que um piscar de olhos. É por isso que em palavra de Mateus, capítulo 28, realmente duas pessoas vão estar no campo, mas um vai ser levado e o outro vai ser deixado. Duas mulheres vão estar realmente moendo o trigo, vão estar fazendo a comida, mas uma vai ser levada e a outra vai ser deixada. Dois vão estar deitados numa cama. Então, os cristãos, eles podem estar dormindo, mas o Senhor irá levar. Então, um vai ser levado e o outro vai ser deixado. Então, a pessoa que recebeu a salvação, seja ele estando no campo, trabalhando, ou ele está dormindo, ou ele está numa feira, o coração dele realmente sempre está preparado para se encontrar com o Senhor, que não importa quando, mas irá vir. Então, uma pessoa que cozinha, uma pessoa que limpa, realmente pode se encontrar com o Senhor a qualquer momento. Então, você sempre precisa estar preparado para se encontrar com o Senhor. Pode ser que hoje à noite, dormindo, você se encontre com o Senhor. Então, realmente, se eu estiver acordado, não morrer ainda, existe um trabalho que eu vou fazer pelo Senhor. Então, se hoje à noite eu estiver dormindo e eu acordar, realmente eu irei me encontrar com o Senhor neste reino tão glorioso. Quer dizer que essa é a maior esperança do cristão. Então, essas três grandes coisas realmente são os processos da vida de fé. Então, primeiro nós somos a erva, somos o grão cheio na espiga. Então, nós precisamos estar preparados para nos encontrarmos em grande glória no Senhor. É por isso que em Colossenses capítulo 3, versículo 2, realmente quando o Senhor ele vier em glória, nós também iremos ser manifestados em glória. Então, o Senhor que virá em glória, nós poderemos nos encontrar com esse Senhor. Então, quando nós estivermos diante do Senhor, nós precisamos estar sem nenhuma vergonha. Nós precisamos estar realmente de forma grandiosa diante do Senhor. Nós sempre precisamos estar desejando afetuosamente fazermos a vontade do Senhor. Então, nós temos esse coração de querer servir ao Senhor. Sem manchas, sem máculas, nós precisamos nos esforçar e nos manifestarmos diante do Senhor. Então, nós precisamos nos esforçar para estarmos diante do Senhor de forma incorruptível. Existem várias palavras assim. É por isso que após recebermos a salvação, os três processos da salvação, uma pessoa que recebeu a salvação, agora em segundo lugar, realmente ela precisa ter o temor e tremor para cumprir a vossa salvação. Quer dizer que a nossa salvação precisa se operar dessa maneira, porque uma pessoa que agora que recebeu a salvação, diante do Senhor Deus, existe o trabalho que o Senhor fará por ele. Quer dizer que o Senhor irá transformar o nosso corpo depois quando o Senhor ele retornar. Então, da próxima vez, ele irá continuamente pregar o Evangelho e a palavra de como é que nós devemos viver como filhos do Senhor Deus. Então, vamos orar. Ó Senhor Deus Pai, Santo e Misericordioso, que nos salvou, nós agradecemos por, Senhor Deus, ter nos permitido essa grandiosa graça nesse último tempo, porque nos fez compreender a sua palavra, nos fez receber a salvação. Nesse último tempo, nós todos que fomos nascidos no Senhor, agora nós agradecemos por essa grandiosa graça,
porque nós já não pertencemos a este mundo. Nós vivemos neste mundo, mas não somos mais este mundo. Senhor, agora o restante das nossas vidas, que nós possamos viver de forma adequada como seus filhos, que nós possamos ter a certeza, a resistência, a ousadia para vivermos diante do Senhor, que o Senhor possa nos conduzir, que nenhuma pessoa no meio de nós possa se perder no meio dessa grande graça que o Senhor nos permitiu. Que nós todos possamos viver no meio dessa grande graça do Senhor, realmente que o Senhor possa nos segurar. E oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.